Olá gente, tudo bem? Mais um vídeo para o canal no Clube do Livro. E nesse vídeo eu queria falar desse livro, Fatos Curiosos sobre Ellen White. Histórias inusitadas, comoventes e bem humoradas, né? Que muitas vezes a gente vê Ellen White de uma maneira dura, não vê a questão de humor, né? Mas, ou seja, nesse livro, ou seja, esse autor, James, ele vai reunir, ou seja, essas histórias bem humoradas. Vou contar algumas delas, né? Em certa ocasião, conta que tinha um irmão que ele gostava de fazer sermão, mas sermão longos, ou seja, o sermão dele durava 1 hora e meia, e ele estava estudando, ou seja, para prolongar mais o sermão dele. E chegou certa ocasião que ele antes mandou uma cartinha para ele, e ele chegou, pegou a carta, e ele pegou, leu a carta, e a carta falava assim: faça sermões curtos, ou seja, os seus sermões estão cansando muito as pessoas, né? E o seguinte, outra história bem interessante, que tinha uma pessoa que ajudava ela, né? Tinha uma pessoa que ajudava ela, e tinha o costume naquele tempo, ou seja, devido à ansiedade de Ellen White, o estresse, devido à visão que ela tinha, né? Que se colocava sal e massageava assim com luvas de couro a uma mulher que ajudava ela, né? E essa certa ocasião, a pessoa ela não viu a questão do bullying, ela acabou confundindo. Em vez de ela pegar é, sal, ela pegou açúcar e ficou aquela coisa gosmenta. E a Ellen White falou: Minha filha, você está querendo por acaso me adoçar? Né? Então, essa é uma outra história que conta. Tem certas ocasiões, ou seja, que a Ellen White está pregando ali, está muito quente, e ela fala: Diáconos, abra as janelas, né? Tem uma outra ocasião, assim, tinha uma pessoa que não acreditava em Ellen White. Tinha uma pessoa que não acreditava de jeito nenhum. Só a esposa acreditava, e o seguinte, ele era uma pessoa muito crítica dentro da igreja, né? E o seguinte, os irmãos ficavam desconfortáveis, e o seguinte, certa ocasião, Ellen White enviou uma carta para esse irmão. E o seguinte, ele pegou, quando viu a carta, deixou guardado ali no baú. Falou: vou guardar no baú, né? Só que ele percebeu que Ellen White, não, ele percebeu que a esposa dele, né, assinava, ou seja, a revista de Ellen White, e sempre vinha uma mensagem de Ellen White. E chegou certa ocasião que ele começou a ler escondido da esposa. E ele ficou comovido com aquela mensagem de Ellen White, né, e começou a tocar ele. E depois de algum tempo ali relutando, escondendo, chegou certa ocasião que ele vai no baú e pega aquela carta que estava escrito de Ellen White. E depois de um momento, ele para de ser essa pessoa crítica da igreja e começa a acreditar, ou seja, no dom profético de Ellen White, né? É bem interessante esse relato que esse livro traz. O livro traz também que Ellen White era casamenteira, né? Isso eu vou deixar para vocês adquirirem o livro, estude e descubra como Ellen White era casamenteira, né? Irmãos, fica assim esse vídeo. É um vídeo curto, certo? Espero que vocês gostem.